Graça e paz a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, olha o que Deus me ordena eu compartilhar com vocês. 5 atitudes corretas, mas que foram tomadas tarde demais. Olha só, meu irmão, abra aí a sua Bíblia em Lucas 16. Nós vamos meditar no versículo 19 ao 31. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Do 19 ao 31. Glória a Deus, aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abrão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abrão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abrão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abrão: filho, lembra-te de que recebeste o teu bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiseram passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passa para cá. E disse ele: rogo-te, pois, o pai, que os mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abrão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abrão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrependei-se. Porém, Abrão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscitem. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, esse é um relato bíblico de muito pouco pregado, né? Esse relato bíblico, ele é muito pouco pregado nas igrejas atualmente. Por quê, meu irmão? Porque costuma dividir a opinião de muitos estudiosos sobre a seguinte pergunta: esse texto é uma parábola ou um fato verídico? Meus irmãos, nosso objetivo aqui não vai se entrar nesse mérito, tá bom? Porque independentemente de ser uma parábola ou uma história real, o mais importante aqui é que todos os estudiosos concordam. É que nesse texto podemos extrair grandes lições. Por isso, hoje, nós vamos nos aprofundar nesse texto, com o objetivo de extrair lições para as nossas vidas. Vamos falar sobre 5 atitudes corretas, sábias e inteligentes que foram tomadas pelos homens ricos. Porém, ele decidiu fazer isso quando já era tarde demais. Primeiro, meu irmão, ergueu os olhos. Ele ergueu os olhos. E no inferno, ergueu os olhos. Lucas 16, 23. A primeira atitude positiva que este homem vai tomar é erguer os olhos. Porém, ele decidiu fazer isso quando já era tarde demais. A Bíblia diz que ele havia morrido e por causa da vida
sem Deus e de suas atitudes contrárias aos princípios bíblicos que ele levou na terra, acabou partindo sem salvação, indo para o inferno. Veja o que a Bíblia diz sobre isso lá em Hebreus 9:27, diz assim: e como aos homens está ordenado, morreram uma vez, vindo depois disso a juízo. Meus irmãos, vivemos num tempo onde muitos estão com os seus olhos voltados para as coisas dessa terra. Estão em busca de fama, de riqueza, de poder. Estão focados apenas em conquistar as coisas materiais. E não conseguem mais erguer os olhos para ver e entender que existe um futuro após a morte. Futuro esse que pode ser no céu ou no inferno. Passar a eternidade com Jesus ou passar a eternidade longe dele, em tormento. Não é errado, meu irmão, você querer buscar as coisas materiais, conquistar um conforto melhor para você e sua família, não é errado. Mas o que essa história nos ensina é que não podemos apenas focar nas coisas dessa terra, mas que precisamos também erguer os olhos e saber que Deus preparou um lugar para mim e para você na eternidade, para que eu e você morássemos juntos com Ele. Vivemos também, meu irmão, em um tempo onde muitos estão caídos e prostrados diante das dificuldades dessa vida. Jesus disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Quantas pessoas estão decepcionadas, frustradas, angustiadas e até mesmo passando por situações de depressão. Outras até mesmo querendo dar um fim na sua própria vida. São pessoas que, por causa das aflições e dos problemas, já estão sem forças, estão esgotadas e por isso não estão mais conseguindo erguer os olhos. Aleluia! Veja o que o salmista declara lá no Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha, meu irmão, o Senhor está dizendo hoje para você, não espere ser tarde demais, erga hoje os seus olhos para o alto. O meu e o teu socorro não vem do homem, meu irmão, não vem das coisas da terra, mas do nosso socorro vem do Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que tem a única palavra para libertar na nossa vida. Vivemos hoje, meu irmão, também no tempo onde muitos estão acomodados, paralisados em uma zona de conforto, dando desculpas para não se posicionar. Em João capítulo 3, vamos ver a história real de um homem paralítico lá no tanque de Betesda, o qual havia 38 anos que ele estava naquela situação, olhando para baixo, na direção de um tanque, aguardando o movimento das águas. E Jesus entra naquele lugar, vai em direção daqueles homens e faz a seguinte pergunta: queres ser curado? Está lá em João 5:6. E aquele homem que estava ali deitado à beira daquele tanque vai responder Jesus, mas sem erguer os olhos para o alto, pois os seus olhos estavam focados naquela água, aguardando o toque do anjo. Meu irmão, na mentalidade, ele não poderia se distrair ou olhar para outra direção, pois poderia ser o momento da distração, que as águas poderiam se movimentar e mais uma vez ele perderia a oportunidade de viver o milagre. E a sua resposta para Jesus vai ser de vitimização. Vai ser uma resposta de alguém que está acomodado. Parece que até está olhando para a direção certa, mas está esperando a providência de um lugar errado. Ou de pessoas que nada podem fazer. O médico dos médicos estava ao seu lado. Estava ao lado daquele homem. Mas ele não foi capaz de enxergar. Mas pela graça e misericórdia, Jesus liberou uma palavra de vitória sobre a vida dele. E ele foi curado. Meus irmãos, minhas irmãs, igreja, muitas vezes o milagre está do seu lado, do meu lado.
mas eu não consigo enxergar, pois estou olhando na direção errada. Jesus te convida, meu irmão, a erguer os olhos, pois o seu milagre não vem do homem, vem de Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, segunda atitude, meu irmão, resolveu clamar. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Lucas 16, 24. A segunda atitude, meu irmão, positiva, que este homem vai tomar, é que ele resolveu clamar. Porém, ele decidiu fazer isso quando já era tarde demais. Ele clamou a misericórdia, ele clamou por socorro, mas infelizmente ninguém mais poderia fazer alguma coisa por ele, já era tarde demais. Marcos 10, 46, o cego de Jericó não sabia, mas aquele era a última oportunidade para clamar, lá em Marcos. Jesus estava em seu último dia de vida nessa terra. Ele estava indo em direção a Jerusalém, onde lá passaria por todos aqueles processos, sendo julgado, humilhado e crucificado. Mas no caminho, Jesus passa por Jericó. E aquele homem, ouvindo que era Jesus quem passava por ali, ele resolveu clamar por misericórdia. A multidão tentou calar a voz daquele homem, mas ele estava decidido a clamar até receber o seu milagre. O seu clamor fez Jesus parar na caminhada e mandá-lo chamá-lo. Perseverante, respondeu: eu quero ver. E Jesus liberou uma palavra de vitória sobre a sua vida. Não sei, meu irmão, quantas oportunidades você já teve, mas talvez hoje seja a última oportunidade de clamar ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, igreja, não desperdice, porque, meu irmão, Jesus está no nosso meio. Lá em Jeremias 33, versículo 3, nos ensina que todo clamor tem resposta. Lá nos diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha, então, meu irmão, não é o profeta que está falando aqui, não. Que não é o irmão Carlos que está falando, não. É o próprio Deus que está dizendo: pode clamar, que eu vou te responder. Existem alguns não que Deus dá, meu irmão, mas que não é um não definitivo, mas é um não com uma vírgula, porque Ele quer saber até onde vai a nossa perseverança. Lá em Mateus 15, 21 e 28, até o 28, nós vemos a história da mulher cananeia, também conhecida como a mulher Ciro-fenícia. Esta mulher está com a sua filha endemoniada em casa e vai em direção a Jesus e começa a clamar por misericórdia. E a primeira resposta de Jesus vem em forma de silêncio. Mas aquela mulher continua clamando, ao ponto de seus discípulos ficarem incomodados e rogarem a Jesus que pudesse logo dispensar aquela mulher. E Jesus libera a palavra, o primeiro não, sobre a vida daquela mulher. E Jesus respondeu, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher chega diante de Jesus e começa a adorá-lo e clamar por socorro. E Jesus libera o segundo não sobre a vida daquela mulher, ao dizer: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Em Mateus 15, 26. A mulher cananeia teve que encarar o silêncio de Jesus e o não de Jesus por 2 vezes. Mas ela saiu da casa, disposta a ir até Jesus para buscar uma libertação para a sua filha. E ela estava determinada a ir até o fim. Quantos já teriam desistido de clamar diante do silêncio de Jesus? Mas aquela mulher continuou clamando, continuou se humilhando, dizendo: Senhor,
mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Está lá em Mateus 15, 27. E recebeu o seu milagre de libertação que a sua filha precisava. A atitude dessa mulher, meu irmão, nos ensina que existem alguns nãos que Deus liberta, que Deus libera na nossa vida, mas que não vem acompanhado de um ponto final, mas vem acompanhado de uma vírgula, porque Ele quer saber até onde vai a nossa perseverança, antes de liberar o sim. Amém? Glória a Deus. Terceiro, conhecendo a autoridade. Lucas 16, 24, disse-lhe pai a Abrão. A terceira atitude positiva que esse homem vai tomar, meu irmão, é reconhecer a autoridade de Abrão. Porém, ele decidiu fazer isso quando já era tarde demais. Olha, todo judeu reconhece Abrão como pai, devido às promessas que o próprio Deus havia feito a Abrão. Mas este homem rico não foi capaz de reconhecer a autoridade de Abrão, enquanto ainda estava vivo. E por não reconhecer essa autoridade, foi incapaz de experimentar o poder de Deus que Abrão serviu. Hoje, meu irmão, muitos já não reconhecem mais a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Vivemos em um tempo onde muitas pessoas já não querem nem mesmo ouvir falar do nome de Jesus. Existe um grande enfrentamento nos tempos atuais. Por isso, creio que estamos vivendo as últimas horas da igreja do Senhor nessa terra. Tem um grupo de pessoas, meu irmão, que até vão atrás de Jesus, mas por interesse, vão em busca daquilo que o Senhor pode fazer por elas. Mas quando recebem um milagre, quando recebem a vitória, muitos nem voltam para agradecer. Afinal, são pessoas que querem apenas as bênçãos, mas não o abençoador, incapazes de reconhecer a autoridade de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Quarta, pediu água. Lucas 16, 24. Manda-lhe a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me esfregue a língua, porque estou atormentado nessa chama. A quarta atitude positiva que este homem vai tomar, meu irmão, é pedir água. Porém, ele decidiu fazer isso quando já era tarde demais. A água, meu irmão, simboliza vida, certo? Simboliza vida. Segundo alguns especialistas, o ser humano até consegue sobreviver algumas semanas sem se alimentar. Mas se ficar 3 a 5 dias sem água, isso pode ser fatal. E a partir do momento que o nível de água do corpo humano começa a cair, logo surgem alguns sintomas como pele seca, fadiga, tontura, confusão e respiração acelerada. Então, partindo desse princípio, podemos entender que o que Jesus disse em João 4,14 para a mulher samaritana, diante daquele poço, veja só, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Ou seja, a partir do momento que bebemos da água que o Senhor tem para nós, que é a palavra de Deus, logo não mais corremos risco de ficar desidratado espiritualmente, pois é a palavra de Deus que nos limpa, nos purifica, traz vida para tudo aquilo que está seco em nós. A palavra que nos fortalece e renova a nossa força. É a palavra que nos tira de toda a confusão, pois é ela que nos dá a orientação e a direção que precisamos. É a palavra, meu irmão, que acalma nosso coração e que nos tranquiliza, pois é essa palavra que nos leva para o céu. A água também, meu irmão, é símbolo de Espírito Santo. A água também é o símbolo do Espírito Santo. Quando aceitamos Jesus, também aceitamos a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Esse ato também nos traz à memória o batismo nas águas, onde morre o velho homem e nasce o novo homem. E agora, nessa atitude, meu irmão, ação e pensamentos passam a ser guiados pelo Espírito Santo.
E a quinta atitude, paixão missionária. Glória a Deus. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venhas também para este lugar de tormento. Meu irmão, veja só, a quinta atitude que esse homem vai tomar é reconhecer a importância de fazer o ID. Meu irmão, porém, ele decidiu fazer isso já tarde demais, né? A paixão missionária floresceu na vida desse homem rico quando já era tarde demais, meu irmão. Quando ele se viu num lugar sem saída, sem novas oportunidades. Ele lembrou de sua família e desejou fazer alguma coisa para que a sua família não fosse para aquele lugar de tormento eterno. O que nós temos feito, meu irmão, para que a nossa família e a nossa parentela possa estar na presença de Deus? O que nós temos feito? Fala aí. Sabemos que a salvação é individual, sabemos. Porém, a responsabilidade de falar de Jesus é de conduzi-lo a Cristo. É nossa, é minha e sua. Nós temos, meu irmão, a obrigação, a responsabilidade de falar de Jesus e conduzir os nossos entes queridos, nossos familiares, conduzir pelo caminho Cristo Jesus. Não desista, meu irmão, nunca, jamais da sua família. Não desista daqueles que estão fora dos caminhos do Senhor. Não desista de interceder, não desista de pregar. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. E outra, meu irmão, aproveite todas as oportunidades que você tem para falar de Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu lá em Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorta com toda paciência e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregar a palavra a tempo significa falar de Jesus no momento oportuno, como na igreja, no culto, no lar, numa conversa do dia a dia e em vários momentos onde você consegue direcionar uma conversa aleatória para Jesus. Pregar a palavra fora de tempo significa que vão ter momentos que você não vai poder falar de Jesus com a sua boca, mas o seu testemunho vai estar falando de Jesus. As pessoas estão observando você, principalmente a sua parentela. Meu irmão, eu quero concluir aqui essa mensagem dizendo para você: quando o seu coração apertar por causa de alguém, seja para orar, abraçar ou falar de Jesus, faça. Não perca tempo. Quando você sentir a vontade de ligar ou mandar mensagem para alguém, faça. É o Espírito Santo de Deus te fazendo lembrar daquela pessoa. Quando você estiver orando e vier na sua mente o nome de alguém, ore por ela. E depois mande uma mensagem de ânimo, um versículo bíblico. Pode parecer coisas pequenas, simples demais e até banais para alguns, mas na verdade, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus incomodando você para interceder por aquelas vidas. Ei, você não sabe o que ela está passando, mas o Espírito Santo de Deus conhece cada um de nós nos mínimos detalhes. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, aqui eu termino aqui essa palavra poderosa. Aqui está as 5 atitudes que foram tomadas tarde demais, que você não pode tardar para você tomar essas atitudes, amém? Ergue os olhos para onde virá o nosso socorro. Clama pelo próximo. Reconhece a autoridade do seu pastor, de Jesus. Reconhece. Pede água quando você precisar. Tenha paixão missionária. Fala de Jesus. Fala em tempo oportuno, em tempo não oportuno. Fale de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, essa é a mensagem que o Senhor me colocou no coração para compartilhar com vocês. Amém, meus irmãos?
Então, meus irmãos, é um ótimo, maravilhoso alimento nutritivo. Então, se encha, tá bom? Se fortaleça, se edifique com essa palavra. Amém, meus irmãos? E faça um bom uso da palavra do Senhor. Se encha. Amém? Olha, e não se esqueça, meu irmão, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. Amém? Vamos orar? Vamos orar ao Pai Nosso? Oh, glória a Deus. Vamos lá. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos falar com o Senhor assim. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a qual nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, porque é teu toda honra, toda glória, para todo sempre. Amém e amém. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.